TV Alamanda, a programação do SBT. Um assunto que tem chamado muita atenção nos últimos dias é o aumento da depressão que acaba levando as pessoas a tirar a sua própria vida. Hoje, no programa, eu vou estar entrevistando a Mariana, ela que tem 41 anos de idade, e ela sofreu aí há muito tempo atrás com a depressão. A gente vai saber um pouquinho da sua história. Mariana, primeiramente, fico muito feliz em recebê-lo no nosso programa. Muito grato pela parceria, muito grato aí por você estar com a gente aqui para falar um pouquinho da sua vida. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto muito chato de falar. Sim. Geralmente as pessoas ficam meio constrangidas, mas também ao mesmo tempo você está mostrando para as pessoas que estão aí vendo a gente que tudo na vida tem um jeitinho. Exatamente. E eu quero saber aí como que você descobriu a depressão. Mas antes de você falar, eu queria que você falasse antes da depressão. Como que você é? Eu sempre fui uma pessoa muito carismática, me intitulo isso, muito conversadeira, sempre gostei de ter muitos amigos, de ser amiga, de cuidar, de ser cuidada. E quando eu me peguei com depressão, eu nunca aceitei. Porque a depressão, ela tira isso de você. Ela tira o prazer de você cuidar e o prazer de você ser cuidado. Você acha que quando a pessoa aceita, ajuda um pouco? Quando a pessoa aceita que está depressivo, ajuda, é a diferença total. Porque eu nunca aceitei ter depressão. Eu nunca aceitei essa situação na minha vida, nunca. Hoje você está bem resolvida, casada, filhos? Sim, eu já era casada na época e tinha uma filha que vai completar 20 anos, né? Eu tinha 28 anos na época, hoje eu tenho 41, tenho 3 filhas, né? Então, uma postagem minha anteontem foi dizendo exatamente isso. Se meu suicídio tivesse dado certo, se a minha tentativa tivesse dado certo, eu estaria morta há 14 anos. Então, assim... E não estaria aqui agora. Não estaria aqui agora. Para falar para as pessoas... Exatamente, que vale a pena. Que vale a pena não desistir de você. Eu não desisti de mim. Agora, como que começou essa depressão? O que causou? Porque geralmente as pessoas têm um problema, ou perdem um ente querido, termina um relacionamento, ou um acidente grave que a pessoa acaba ficando, sei lá, com um problema no corpo. Como é que começou essa depressão sua? Eu me mudei de Ji-Paraná para Ariquemes. E fui morar lá, numa época eu morei na cidade e depois mudei para uma chácara. E eu acho que essa mudança foi muito brusca. Mudei para um lugar que era bem perigoso na época. E aí eu comecei a sentir muito medo, né? Porque ficava mais eu, minha mãe e minha filha. Meu esposo trabalhando, sempre estava lá e aqui. Então eu permanecia mais sozinha. A princípio, o gatilho, eu acredito que tenha sido isso, né? Essa questão de você não se adaptar com o local, sair de uma rotina. Sair da família, porque aqui eu sempre tive meu sogro, meus cunhados, a minha irmã. E aí eu saí daqui de onde eu sempre fui muito apegada a eles e fui para um lugar sozinha, né? Sozinha entre aspas. Tá, depois que você viu que você tinha depressão, você aceitou que você tinha, você falou no começo, mas teve uma rejeição, você falou, e agora? Será que eu tô? Será que eu não tô? Como é que foi essa história? Aí você procurou um médico? Então, eu tive crises fortes de ansiedade. Crises? No período? No período de 3 meses, crises fortes, eu tive 3. Assim, de parar no hospital, de achar que eu estava morrendo, que era meu fim. Como que foi essas crises? Você pode dizer para nós? Então, eu não conseguia respirar, meu coração, para mim, ele estava parando, às vezes ele estava parando, às vezes ele estava batendo muito forte. Eu sentia meus pés e minhas mãos geladas, minha boca, assim, ficava extremamente seca. E aí... eu achava que eu estava infartando e acabou da gente ir parar no hospital. Chegava no hospital, o médico falava lá, não tem nada, tá tudo certo. E eu fiz todos os tipos de exame que você pensar para procurar essa doença. Então, através dos exames, você constatou que você não tinha nenhum tipo de doença que levasse você a ter essas crises. Isso. Aí você deduziu que fosse a depressão e o síndrome do pânico. E aí uma tia do meu esposo me falou que estava fazendo um tratamento com o médico e que seria bom eu consultar, né? Só que antes dessa consulta eu tive uma crise muito forte na qual eu tentei o suicídio, né? Como é que foi? Então, era noite, sim, eu falo, era noite e estávamos só eu, minha mãe e minha filha, meu esposo estava em Ji-Paraná. E aí nessa noite eu comecei a ter pensamentos, eu ouvi vozes, eu cheguei numa fase assim
daquela angústia, da dor humana que a gente sente, que é terrível. E eu comecei a ter alucinações, eu comecei a ter os pensamentos que se eu tirasse minha vida, aquilo tudo ia passar. Porque sofria minha mãe, que estava vendo, a minha filha que era pequena e meu esposo que já não conseguia mais trabalhar. Porque ele ficava com medo. Porque se eu tivesse uma crise, ele tinha que largar tudo e sair correndo. E o que os familiares achou disso tudo? Porque geralmente tem pessoas que falam, não, isso aí não é nada, isso é frescura, isso é dengue. Sim, Como é que eles reagiram nessa situação? Então, a minha família me acolheu, como sempre. Tanto da parte do meu esposo, como da minha parte, todo mundo me acolheu. Foi um abraço coletivo. Você acha que isso ajudou? Ajudou e muito. Então, nesse período de 2009 até 2022, eu tive recaídas, eu voltei tratamentos e tive crises, inúmeras crises, nas quais minha irmã teve de madrugada abandonar e ir para minha casa, porque você pega confiança numa pessoa, em algumas pessoas. Você, quando está numa situação dessa, todo mundo te ajuda, você tá ali, mas tem algumas pessoas nas quais você vai se sentir seguro. É mais chegada. Isso. No caso, era meu esposo. Se ele estivesse ali, eu pensava assim, eu não vou morrer, porque ele vai estar aqui, ele vai me ajudar. A minha irmã, a minha cunhada, Eusânia, e o meu cunhado, Evandro. Então, foram pessoas assim que... Eu ligava e falava assim, eu acho que eu tô morrendo. Por que vem essa expressão, eu tô morrendo? É a sensação? Que sensação? A sensação é que você aperta seu peito, você não consegue respirar, e aí começa aquelas palpitações, que são tudo coisas da sua cabeça. Na verdade, eu chegava no CESP, que eu já tinha mudado para cá. Agora, 2017, 2018, não tinha nada. Nada. Sim. Já aconteceu de eu ir para um hospital, implorar para o médico, me coloca no oxigênio, porque eu estou morrendo. E ficar um dia inteiro no oxigênio, porque o médico entendeu que eu estava com problema, porque eu já tinha o laudo, né? Eu não estou contando aqui coisas que eu achei que eu tinha, não. Realmente eu tenho o laudo comprovado. Então o médico, para poder me acalmar, me deixou no oxigênio o dia inteiro. Quero saber de você hoje. Como que está a Mariana hoje, 41 anos, casada, filhos? Como é que você está hoje? Hoje eu estou estabilizada. Eu consigo entrar de uma crise e sair dela. E às vezes meu esposo, minha mãe, que mora comigo até hoje, minha irmã, ninguém fica sabendo e nem percebe. Entendi. Hoje você está falando a sua história. Eu queria que você deixasse para as pessoas que estão te vendo o primeiro passo para resolver essa situação. É aceitar que você tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Porque a depressão, como Augusto Cury fala, é o último estágio da dor humana. As pessoas que estão te vendo agora nesse momento, quiser saber mais da sua história, quiser trocar uma ideia, olha, eu estou assim. Porque geralmente eles se espelham em algumas pessoas que conseguem sair de tal situação e acabam criando aquele ciclo de amizade. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas se sentem mais seguras. O que eles devem fazer? Como é que acha você? Como é que encontra você? Tem o meu Facebook, no qual eu publico, faço as minhas publicações. Essas publicações, seriam publicações para mostrar isso, para falar disso? Ou qual é o sentido das publicações? Eu publico fotos minhas dos antes e depois, né? Que são fotos de 2009 para cá. E eu faço as comparações, que é sem medicação, sem terapia, com medicação, com terapia. Aí as pessoas podem me acompanhar. Porque o que é importante? Aceitação. Você tem um problema e esse problema precisa ter uma solução. Você precisa achar a solução do seu problema. O que é importante? Médico, medicação e um psicólogo. Sem esse conjunto você vai conseguir. Só com remédio eu consigo sair de uma depressão. Psicologia ajuda? Muito. Minha vida é outra. Remédios? Totalmente. Médicos? Totalmente. Sou totalmente a favor. Exercício físico. Eu me cuido. Eu aprendi a cuidar de mim, porque a depressão ela tira isso de você. A vontade de viver. De se amar. Você não se ama, porque você olha no espelho e você não se reconhece. Por mais que é bonita, linda, acha Exatamente. Feia, não tô legal. Eu me cuido, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha família. Antes eu não tinha prazer, eu falava pro meu esposo. Quando isso tudo começou, eu falava pra ele, eu não consigo mais amar você e nem a minha filha. Meu Deus, que coisa, hein?
Hoje então tá tranquila, Tranquila. tá bem com a família? Tô medicada. Tá medicada? Tô na terapia. Terapia? Uhum. Se vai durar minha vida inteira, pra mim não tem problema. Eu tô estabilizada. O seu Instagram ou Facebook? Meu Facebook é Mari Paz de Andrade. Lá vai ter as publicações e eu, sim, muitas pessoas me procuram, me pedem ajuda. E eu converso, eu passo o nome de pessoas, né, que possam estar ali ajudando, de livros que eu leio, que eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, vou pro YouTube, busco muita coisa, muito material. Bacana. E é isso aí. Pessoal, a gente conversou com a Mari, 41 anos de idade, moradora de Ji-Paraná. Ela em 2017, 2018 passou uma situação delicada com a depressão. Hoje está aqui falando pra gente que como que ela conseguiu sair da depressão. Hoje uma mulher bem resolvida, casada, com filhos, uma vida sensacional, tranquila e paz.